Sandro S. Cavalcante, que ele fez a seguinte pergunta: o véu do esquecimento, quando passou a existir? Foi quando, em frequência, passamos a nos afastar de Deus? Foi uma ação do não-luz? Eu estou entendendo aqui que ele faz referência ao anjo, né, decaído. Meu querido irmão, o véu do esquecimento é uma das leis do universo. E ela foi criada para que espíritos em condições ainda de não equilíbrio pudessem refazer as suas tarefas sem sofrer amargamente as lembranças e as memoriações do passado. O véu do esquecimento, à medida que passamos na senda da evolução, ele vai ficando mais branco, mais suave e mais leve, até chegarmos aos estados mais elevados da consciência e então estarmos abertos às realidades do espírito. Ele não começa com a queda dos seres das sombras, dos anjos caídos, pois esta também é apenas uma história e não um fato. Muitas transmigrações espirituais ocorreram e aqueles que já haviam conquistado a liberdade de vivenciar outras existências, ainda preso nas matérias necessárias para cada morada das casas que existem no universo de Deus. Ao serem encaminhados para as consciências vigentes aqui neste plano, necessitavam esquecer aquilo que os conduzia para os caminhos do orgulho e da perdição. Então veja, na condição do planeta Terra, milhares e milhares e milhares de outras moradas possuem a mesma característica. Aonde o conhecimento precisa brotar do auxílio daqueles que invisível conduzem, e não pela uma mente desperta que então, fragilizada pelos conceitos morais, éticos e egoístas, poderia escravizar a população desde o seu início. Então o véu do esquecimento adentra como remédio, o bálsamo mais seguro para transitarmos diante da habilidade capacitada para cada vivência na prova da matéria. E à medida que avançamos, estas barreiras que ligam o consciente ao inconsciente ficam mais tênues e passamos aos poucos rememorar nossas vidas anteriores, dando-nos a possibilidade das regressões ou até mesmo das visualizações. Mas não imagineis ser um castigo, pois não é. É, sem a menor sombra de dúvidas, uma das maiores bênçãos do Criador para conosco.
Obrigado, mentor. Se a gente imagina, né, que o véu do esquecimento é uma bênção, às vezes as pessoas que têm um raciocínio assim, mas se eu lembrasse, ia ser mais fácil de eu consertar o que eu fiz, né? E isso às vezes traz uma certa rebeldia nas pessoas. Será que isso é uma estratégia, assim, do plano denso para nos envolver em rebeldia? Nem sempre, filho. A grande maioria dos astutos usam da benevolência para a agressividade. Precisamos ser diretos, como nosso querido Emmanuel sempre foi. Mentes ardilosas argumentam nos passos corretos para realizar o incorreto. Na mesma energia em que você veria o seu erro, você veria aonde erraram com você. Na mesma força, você veria aonde você errou com os outros. E como ficaria a nossa situação se ali víssemos na figura do nosso pai, da nossa mãe, do nosso companheiro, da nossa companheira, o olhar duro daquele que nos feriu. Teríamos a mesma espontaneidade de deixar fluir os sentimentos mais nobres que o véu nos possibilita? Ou estaríamos, uma vez mais, diante da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a lutar duramente para não ser sucumbido uma vez mais? Conhecemos a fragilidade da mente humana e temos que ter a maturidade de compreender que nem com o que lembramos temos a capacidade de lidar. Imagine então com as dores, com as aflições que estariam diante de nós, diante da condição moral que possuímos.